5. Só que essa barca, TT, não vai parar por aí. As informações que nós temos é que após o jogo contra a Chapecoense, na próxima semana, uma nova lista de dispensas seja anunciada pelo Coritiba. Mais jogadores vão deixar o clube. Aí existem algumas pessoas ali questionando, mas por que tal jogador ainda não deixou o clube? Por que tal jogador permanece no Coritiba? Existe ainda ali algumas indefinições, existem algumas conversas e existe inclusive negociações com alguns atletas para que os contratos sejam encerrados, como é o caso do Eric Castilho. O Eric Castilho, ele sequer foi relacionado pelo técnico Jorginho para a partida contra o Santos. Então, havia a expectativa que ele tivesse nessa primeira lista de dispensas. Mas, como ele tem um contrato que pode ser estendido por mais tempo, existe uma negociação entre o clube e os jogadores, através dos seus intermediários, para que o contrato seja rescindido agora no final do ano e ele deixe o Coxa. O Eric Castilho é um desses jogadores que não estão nos planos do Verdão para a próxima temporada. Além dele, tem outros jogadores que não permanecem, como é o caso, por exemplo, do zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele que pertence ao Fortaleza, mas para ficar no Coritiba, o clube teria que fazer um aporte financeiro, teria que investir na compra desse jogador e também assumir a questão integral dos seus salários. E aí o Coritiba pagaria mais de R$400 mil por mês em relação ao Marcelo Benevenuto. Um valor ali que é considerado salgado, principalmente dentro de uma realidade de Série B de Brasileirão. Então é um jogador que não permanece. Além dele, o Johnny não deve ficar, Morelli também deve ser devolvido ao Maringá, o Zé Gabriel deve retornar ao Vasco e, como a gente já falou, o Eric Castilho não deve permanecer. Quem também ainda tem uma situação indefinida é o zagueiro lateral Bruno Melo, ele que também pertence ao Fortaleza, mas o Coritiba tem interesse na permanência, só que esse jogador já tem proposta de outros clubes, ou seja, é um jogador que o Coritiba vai ter que investir, caso queira ficar com ele, e também o Gabriel Leite, terceiro goleiro da equipe, tem contrato até o final do ano, mas existe uma conversa ali e a possibilidade de ficar. Nada garantido, mas o Gabriel Leite, até mesmo por uma questão de ter um custo baixo, pode ser que renove com o Coritiba por mais uma temporada. Que a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação ao orçamento, né? Eu tenho uma carreira que se comprova como um profissional que respeita, atende e consegue trabalhar dentro do orçamento. Nós conseguimos, esse ano, com a saída de alguns atletas, reduzir a nossa folha de forma significativa, né, e garantir para o clube um saving de muitos contratos que foram antecipados o seu término, foram renegociados, e a gente conseguiu reduzir significativamente, né. Então, eu posso assegurar que o que a gente faz hoje são as melhores práticas do mercado. Nós não vamos criar dívidas e passivo para o futuro do clube. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de também fazer uma equipe muito mais competitiva do que a gente teve esse ano. Então, nada mais natural, com o fato de a gente não ter conquistado os objetivos, é que a gente tem uma reformulação. Se ela vai ser muito grande ou não vou poder te precisar agora, porque tem inúmeras negociações que vão acontecer a partir de agora, né? São renovações de contratos, são términos de empréstimo, são negociações com opção de compra, e aí uma nova história vai ser contada. O que de fato a gente quer é reforçar a equipe, né, com jogadores, né, com uma solidez maior e que possam entregar uma estabilidade de performance individual e que repercuta na estabilidade coletiva. Esse ano nós tivemos uma distribuição do plantel com menos de 23 anos, com aproximadamente 50% do plantel. É o ideal? Tem receita certa? Qual é o padrão? Não existe padrão. Se for estudar o mercado mundial do esporte, do futebol ou de alto rendimento, você não tem uma lógica com relação à idade. Nós precisamos ter gente, né, haja visto dos jogadores jovens, que não é a idade que pautua o desempenho deles. Então, nós precisamos de jogadores com qualidade, com virtudes competitivas e que assumam, né, a responsabilidade e protagonismo, que é o que o clube tanto necessita nesse momento.
Essas foram as palavras do executivo de futebol William Thomas, que comentou sobre esse processo de reformulação do elenco do Coritiba para a próxima temporada. Ele ainda destacou que não consegue precisar como será em números o tamanho dessa reformulação, mas sim, ela vai existir. A lista já começou com 5 jogadores, mais atletas devem deixar o Coritiba. Na próxima semana especula-se que pelo menos mais 5 jogadores também tenham ali as suas saídas antecipadas, e dessa forma o Coritiba também dará oportunidade a jovens jogadores. Atletas como, por exemplo, o atacante Juan Assis, o próprio volante Henrique Melo, que fez a sua estreia contra o Santos, deve receber mais oportunidades, e também o lateral Felipe Guimarães, jogador que tem sido o capitão da equipe sub-20 do Coritiba nessa última temporada e deve sim receber ali mais alguns minutos. Ele já fez a sua estreia durante a Série B 2024, mas deve receber uma nova oportunidade porque é um garoto que está sendo avaliado e deve ser utilizado pelo Coritiba no Campeonato Paranaense 2025. A reformulação ela vai ser feita, natural. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, não era apenas os primeiros 5, acho que não tem como também, né? Faltando 2 jogos, simplesmente mandar 25 aí não tem embora. time pra pôr em campo aí, né? Exatamente, porque lembrando que tem um limite de inscrições no Campeonato Brasileiro, né? E outra, você não pode inscrever o menino da base agora, né? Se ele não estava inscrito antes, né? Não tem mais como inscrever ninguém, né? Então você não pode mandar 20 embora, né? E daí às vezes você não vai ter time para jogar. É que o sub-20 então, assim, geralmente está todo inscrito, né? Mesmo que não seja utilizado, ele tá... que não sei como é que tá o limite de Série B, ultimamente. Porque na Série A tava com 50 o limite, né? Mas o plantel do Curitiba tem... não é tão grande, não é tão grande. Jogadores, né? Mas mesmo assim, mas precisa ter pelo menos uns 18, 20 jogadores à disposição para essas duas partidas. Vai ficar fazendo vexame também, né? Na reta final também aí, né? Não dá pra... né? Sim. Tem que honrar a camisa, as tradições do clube, porque, né? Por exemplo, os 5 que saíram ontem, que foi anunciado, era Manga, Robson, Figueiredo, Iago e Maurício Antônio. Os 5 são reservas. Sim. Os 5 não estariam na titularidade no jogo contra a Chape. Hoje são reservas. Né? Todos já tiveram a oportunidade de ser titular, menos o Manga nessa temporada no caso, mas o Robson foi titular por bastante tempo, Maurício Antônio. Mas mesmo assim você precisa ter pelo menos lá uns 8 jogadores para pôr no banco, né? Exatamente. Aí você já diminui inclusive a quantidade de atacantes que você tem no teu banco, porque antes entrava sempre Robson, entrava às vezes o Manga, entrava sempre o Figueiredo. Pro próximo jogo você já não tem mais nenhum deles. O Maurício Antônio era um zagueiro recorrente, né? Porque saía o Benevenuto, era o Maurício Antônio, né? Com o afastamento do Thalisson, assim, dos planos, pelo menos, né? Ele figurava nos relacionados. E ainda pegou mal com o Thalisson a briga dele com a torcida no último jogo, né? Que foi o que aconteceu com o Manga também. O Thalisson tem um potencial de mercado ainda, tem contrato longo com o Coxa. Não acho que o Thalisson vai ser dispensado, mas talvez emprestado. Ficou ruim pro Thalisson, né? A situação, a torcida do Coritiba não gostou, só que o Thalisson, diferente do Manga, ele tem contrato até 2027, foi um jogador que teve esse vínculo estendido recentemente, com uma valorização salarial, porque naquele momento o Coritiba via ele como talvez o seu ativo mais promissor. E aí o Coritiba renova pensando exatamente nesse futuro do Thalisson. Então, por conta disso, final de temporada, acho que o Coritiba vai tentar dar aquela relevada para ver se a poeira baixa e tudo mais, para começar zerado o ano de 2025. Só que não pegou bem pro Thalisson, não. Com certeza. Mas ele tem um potencial, né? Acho que esse entreveiro com a torcida tá magoada aí pelo desfecho da temporada. De qualquer maneira, tal, né? Por tudo, né? Qualquer um que olhasse pra trás ali e falasse alguma coisa, iria criar esse entreveiro, exato, né? Como foi com o Manga e Thalisson. Poderia ser com o Robson, porque o Robson também foi citado nesse momento, né? Porque ele também discute um pouco ali. Mas poderia ser o próprio Maurício Antônio, poderia ser qualquer um. Qualquer um deles, O cara, na verdade, tava ali no banco e o torcedor xingaria qualquer um que tivesse ali no banco, né? É um momento não era uma coisa dirigida um ao outro, dos dois lados, né? Claro, uma temporada, um momento difícil, um jogo tenso ali. Em que você já não tem mais chance de nada, você está perdendo de novo em casa e o torcedor tá ali gritando, xingando, que é normal. Os jogadores já tinham a notícia da saída do Jorginho, foro, né? O clima o vestiário já deve ter sido horroroso por si só, né? A cobrança, a forma que está sendo feita, até o momento de indefinições em relação a quem fica, quem sai, acho que tudo isso contribui. E aí acaba, mas o
o jogador ele não pode virar pro torcedor e discutir. Tem que ouvir calado ali, né? Mas assim, o jogador também às vezes não tem aquele sangue de barata, né? Como costumam dizer e tal, se ofende e tal, olha para trás, né? Aí mostra o dedo do meio pro torcedor, cria-se esse ambiente adverso, né? E aí hoje você tem imagem de tudo, né? Então o cara já tá xingando e já tem um amigo filmando para ver a reação lá e pro cara criar a narrativa dele na rede social, onde quer que seja, né? E evidentemente que tudo isso acaba corroborando aí para deixar o ambiente, que já não é dos melhores, mais tenso ainda, né? E nessa hora que você está fazendo um filtro para ver quem é que fica, quem é que não fica, né? Essas coisas acabam pesando também na discussão, a pressão da torcida, esse cara não tem que sair porque não respeitou e tal. Essa conversa toda que acontece num fim de temporada melancólico como está sendo esse do Coritiba. Tinha uma meta, tinha um objetivo que era de subir para a Série A, o objetivo não foi alcançado, né? E dos 20 times que estão disputando a Série A, 16 não alcançaram esse objetivo, e 4 deles, inclusive, vão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é pior ainda do que não subir para a Série A, né? Só 4 são os campeões mesmo, de fato, da competição. Então fica para o ano que vem, ficam as lições, né, para serem aprendidas. Acho que essa ação de já determinar a saída de alguns jogadores e já planejar para outra semana outra lista de dispensas, eu acho que tinha que se aproveitar que o Jorginho já não está mais e trabalhar rapidamente aí na definição do treinador, para que ele possa, é o mais importante, para que ele possa inclusive participar até da discussão dessas dispensas, né? Porque de repente um ou outro jogador aí pode ser do agrado do novo treinador. Pô, vocês dispensaram o Figueiredo, só para citar aqui, não estou dizendo ele, mas como exemplo, né? Pô, esse cara encaixava bem aqui na minha ideia e tal. Então, esse tipo de trabalho, acho que urge agora definir o perfil do treinador. Como vai ser o treinador que vai comandar o Coritiba à beira do campo no ano que vem? Mas aí talvez a única coisa que falou de decente o Paulo Autuori, não vou nem falar só no Coritiba, mas nesse ano inteiro, foi que não era o treinador que devia montar só o elenco. Que o clube não entregaria chaves para um treinador. Deveria, e o Coritiba fez isso esse ano, tá? Com o Chávari junto com o Guto. Mas depois abriu algumas questões. Não.